Fica à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Que possamos receber do alto a energia, né, e as intuições para o estudo do Evangelho da noite. Primeiramente queria agradecer os dirigentes da casa, né, pelo convite, a cúpula espiritual da Casa Aparecida Castelli, que nos envolve com muito amor, com muito carinho, e que nos dá a oportunidade de estar aqui. As fraternidades que aqui estão nesse momento, nos dando a sustentação, e as que aqui estiveram, que prepararam esse ambiente para nós. Ainda nós não conseguimos ter a noção de quanto é importante receber esse ambiente, a energia que nós somos nesse momento. Pela tribulação do dia, pela escala que nós estamos. Esquecimento do passado. Esquecimento do passado é uma bênção de Deus. É muito mais do que a gente consegue imaginar. Graças ao esquecimento do passado, é que nós conseguimos conviver em família. Conviver em família, com nossos entes queridos. Porque se a gente não tivesse o esquecimento do passado, nós não suportaríamos, não daríamos conta. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Esquecimento do passado é uma bênção de Deus que nos dá a oportunidade de refazermos. Como eu comentei, vou comentar novamente por causa da voz que não estava saindo para vocês, graças ao esquecimento do passado que conseguimos conviver em família. Graças ao esquecimento do passado que conseguimos conviver na sociedade, em comunidade. Graças ao esquecimento do passado é que nós estamos aqui e que vocês estão aceitando me ouvir. Porque se não tivesse o esquecimento do passado, vocês podem ter certeza que não estaríamos. Nós não daríamos conta. Para que a gente possa compreender e entrar diretamente no assunto, vamos repassar alguns pontos de aprendizado, de ensinamento do Espiritismo, para que a gente possa entender. Allan Kardec, codificador, né, do Livro dos Espíritos, do Espiritismo em si, 5 obras, a primeira, o Livro dos Espíritos, ele recebe a informação dos Espíritos que esse é um mundo de provas e expiações, e que o mal neste mundo predomina. O que é um mundo de provas e expiações? Expiações é quando a gente vem resgatar algo que a gente não fez direito, errado, e tem a oportunidade de refazer. E provas são provas novas para que a gente possa evoluir. E diz que nós estamos num processo de evolução. Estamos engajados numa lei de Deus, aonde estamos no processo de evolução. E que esse processo, quando a gente vai atingindo, ele não retrocede, a gente não volta para trás. Ou a gente sobe, ou estacionamos. Esse ponto é muito importante. Por quê? A gente vai entender o momento que nós estamos. E por que do esquecimento. Então, não retrocedemos, seguimos. E diz ainda assim, que neste mundo de provas e expiações, não está cheio de injustiça. Como o mal predomina, a injustiça predomina. Mas que não existe nenhum injustiçado. Preste bem atenção nisso, né? Para a nossa visão material é um contrassenso. Estamos num mundo onde a justiça predomina, mas não existe nenhum injustiçado. Está ligado diretamente ao esquecimento do passado. Nós vamos ver direito. E Allan Kardec pergunta, qual que são os requisitos, qual que é a unidade de medida que é utilizada para dizer que este planeta é um planeta de provas e expiações? E a resposta é direta. Por conta dos espíritos que lá estão internados, que somos nós. Se estamos internados num hospital ou escola, é porque estamos doentes. E se estamos numa escola, é porque precisamos aprender. Esse é um ponto muito importante, para que a gente possa ter a compreensão. E Allan Kardec continua, para conseguir entender a esse respeito. E ele fala, por que o esquecimento? Porque ele não nos dá entendimento. A gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, da pergunta 392 até a 399. Por que o esquecimento? Por que nós não temos a clareza? Ele fala, se nós soubéssemos aquilo que a gente fez de errado, não seria mais fácil a gente
conseguir refazer? E nós vamos compreender que não é. Se nós estamos num processo de evolução, como ele diz, e que não retrocedemos, podemos estacionar, é sensato que a gente consiga fazer uma avaliação de nós nesse momento, não é verdade? É sensato. Mesmo com uma visão material, a gente pode fazer uma avaliação do que nós somos. Cada um que está aqui conhece as suas vicissitudes, seus medos, a nossa arrogância, a nossa raiva, a nossa falta de incompreensão. Cada um sabe. É muito sensato a gente fazer uma avaliação do que estamos nesse momento. Mas, voltando aos estudos, Paulo de Tarso, que foi um dos maiores discípulos de Jesus, um grande exemplo para nós, ele dizia assim: graças a Deus já somos o que somos. Por que ele falava isso? Porque nós já passamos por muito. Se hoje nós conseguimos fazer uma avaliação sensata do estágio que nós estamos nesse momento, tente fazer uma reflexão, mas tente realmente lá dentro de vocês, lá no fundo, para que a gente possa compreender melhor isso, o que nós somos lá atrás. Nós estamos nessa estrada há milênios. A cegonha não erra o endereço. Cada um está exatamente aonde tem que estar. Cada um de nós vem buscar aquilo que ainda não tem. Principalmente dentro do nosso lar. Como a nossa irmãzinha leu o Evangelho, né? Nós voltamos várias vezes com os mesmos irmãos. Por quê? Porque é a oportunidade de refazermos, porque não fizemos direito. Somos espíritos ainda imperfeitos, como está na escala dos espíritos que nós vamos encontrar no livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar muito fácil na escala que nós estamos. A grande maioria é que eles chamam de pseudo-sábios. A gente acha que sabe alguma coisa e, na verdade, não sabe nada. Como diz o Espírito, ainda estamos vivendo uma ilusão. E o problema de viver uma ilusão é que chega um momento que nós vamos ser desiludidos, que é natural. Por isso que o esquecimento, a gente esquece por um momento, mas se lembra. Quando a gente está vivendo em comunidade, em família, cada um de nós conhece o temperamento do irmãozinho do lado, não é verdade? A gente sabe quem que é um pouco mais calmo, mais sensato, conhecemos aqueles que é mais colérico, que fala, que xinga, que grita, mas depois é amoroso, busca, enfim. A gente consegue entender e compreende. E por que eu comentei a respeito da bênção que é o esquecimento, principalmente do nosso lar? Eu vou comentar algumas coisas do Espiritismo, que vem de André Luiz, para que a gente possa compreender melhor esse entendimento. Na obra espírita de André Luiz, ele conta, vamos primeiro num livro que é bastante conhecido, que é O Nosso Lar. Quem leu O Nosso Lar vai entender, quem não leu, peço desculpas, né? Mas O Nosso Lar, o André Luiz, era um médico encarnado, vivia no Rio de Janeiro, desencarna, né? Passa por um processo que a gente fala que é do umbral, né? num local de afinidade muito ruim, e é resgatado. Aí um ponto importante, resgatado. Foi resgatado pela sua mãe, que já estava num plano superior, que já era um espírito que tinha atingido um grau bem diferente. Resgata, ela bancou. Assim acontece com todos nós. Todos nós aqui, estamos aqui nesse momento, em algum momento algum espírito superior atrás falou, não, manda o Sérgio lá que eu vou garantir. Fez um depósito na minha conta, por isso que eu estou aqui. Isso é uma realidade, para todos nós. André Luiz foi resgatado. No livro, quando ele já atinge, que ele consegue se melhorar, ter um entendimento, começa a estudar e começa a se aprimorar, ele recebe a permissão de receber a visita da sua mãe. E ela vem de uma esfera maior, acima da esfera do nosso lar, e vem receber ele. E aí conversam, mata a saudade e tal. Chega um certo momento, André Luiz pergunta para ela, mamãe, e o papai? Ela fala, calma que eu já resolvi tudo. Mas onde que ele está? Tentei contato, não consigo. Ele fala, ele está numa esfera muito abaixo do nosso lar. A gente chama de umbral. Ele está lá junto com as suas duas amantes.
André Luiz fica assustado, porque ele achou que a mãe não soubesse daquilo. Ela fala, mas tenha calma, já aceitei que a espiritualidade, nós vamos encarnar novamente, e ela não precisava encarnar de novo, vou trazer o seu pai como marido e as duas amantes como nossas filhas. É assim que nós olhamos? Veja bem, por que ela diz isso? Jesus, quando esteve aqui, o que ele veio nos trazer? Jesus veio trazer a lei do amor. E ele diz, somente através de mim chegarás ao Pai. Não tem outro caminho, que é o amor. É através do amor. É isso que nós estamos aqui. Nós estamos tentando aprender a amar. Nós ainda não sabemos amar. Nenhum de nós sabemos amar. Não sabemos. Primeiro porque nós confundimos o amor com um monte de coisa. Com posse, minha esposa, meu filho, minha mãe, né? É posse, não é amor. Amor é algo muito mais que isso. Amor, para a gente compreender, há 2000 anos atrás, Jesus, quando tinha acabado de proferir o Sermão do Monte, o verbo da verdade já tinha sido espalhado, ele estava voltando para casa, e ele morava na casa de Simão Pedro. Quando ele está voltando para casa com Simão Pedro olha para ele e fala, mestre, eu me sinto tão feliz, nunca imaginei que existisse uma felicidade tão grande como essa. Esse amor no meu coração, como é que pode isso? Jesus fala para ele assim, tenha calma, Simão, e você vai compreender. Ele fala, mas mestre, sabe que eu sou um pescador humilde e que nunca refleti sobre isso. Me ensine a amar. Como que eu faço para amar? Jesus olha para ele com serenidade, com calma e fala, Simão, perdoe. Perdoe a tudo e a todos. Perdoe principalmente nas horas que achar que não merece seu perdão. Porque se assim fizerdes, estarás amando. Vejam bem, é assim que a gente compreende o amor? É assim? Não é. É isso que nós estamos aprendendo. Os espíritos, nossos irmãos que já evoluíram e que passaram por isso, é exatamente esse ponto que eles atingiram. No livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos superiores têm uma lembrança total de tudo que foram. A resposta é direta sim, com tranquilidade, porque eles conseguem dar conta daquilo, porque já não se perturbam, já têm a serenidade, já atingiu o equilíbrio, já estão fora da ilusão que nós estamos ainda. Não olha as coisas apenas com os olhos materiais, mas com os olhos espirituais. Eles já atingiram um ponto que nós ainda não compreendemos. É assim como Deus. Nós compreendemos Deus? Não. A primeira pergunta do livro dos Espíritos é o que é Deus? Quem é Deus? A resposta é direta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas isso faz a gente compreender o que é Deus? Não, ainda não entendemos o que é Deus. Os espíritos superiores que estão acima de nós compreendem Deus? Os espíritos respondem, compreendem, entendem Deus e conversam com Deus. Vocês vejam o ponto que nós estamos caminhando. Para onde nós estamos indo? E agora, meus irmãos, para a gente compreender bem essa história, eu vou falar mais uma passagem que Chico Xavier teve aqui nesse plano, que vai nos ajudar a compreender. Chico Xavier trabalhava no centro Uberaba e tinha um presidente da casa que auxiliava nos trabalhos junto com ele. E aí, num belo dia, essa pessoa vai para o escritório que ele tinha, em Belo Horizonte. Quando ele abre a porta do escritório, tinham roubado tudo. Mas não só roubado, roubaram o que deu para roubar e o resto que ficou lá quebraram tudo, destruíram todo o escritório dele, tudo. Você imagina, ele ficou derrubado, ficou triste. Quando chegou a noite, nos trabalhos espíritas, que ele chega cabisbaixo, o Chico olha para ele, já sabendo, encosta nele, abraça ele, segura ele, e fica um tempinho junto com ele, né, fazendo um fado e tal. Aí ele olha, ele fala, Chico, você não sabe o que aconteceu. O Chico falou, calma, calma. Aí ele olhou para ele e falou, por que calma? Ele pegou, olhou para ele assim, abraçou bem quentinho e falou assim, é tão bom devolver, não é? É tão bom devolver. Aí nós vamos compreendendo a passagem que diz lá que há muita injustiça nesse mundo, mas não existe nenhum injustiçado. Não existe injustiçado.
Olha, o Chico Xavier falou para ele: é tão bom devolver. Ele foi furtado, ele foi roubado. Não é uma injustiça? É tão bom devolver? Porque não existe justiçados. Os Espíritos falam para nós, somente Emmanuel, que se nós lembrássemos do que nós somos lá atrás, nenhum de nós teria um sorriso no rosto. Nenhum teria um sorriso no rosto. Se lembrássemos do que nós somos. E se nós estamos num processo de evolução, o exercício que a gente fez, e hoje, no estágio que nós estamos, nós conseguimos avaliar o que nós somos, que não é flor que se cheira, imagine lá atrás o que nós já não fizemos. E aí nós vamos lembrar do ensinamento de Jesus para Simão Pedro a respeito do amor, que é perdoar. Quando nós vamos estudar as obras espíritas, todas elas, e eu já fiz uma pesquisa de curiosidade forte em cima disso, todas elas, todos aqueles espíritos que são responsáveis por moradas no plano espiritual para regenerar e auxiliar os espíritos que lá chegam, todos, quando você vai ver a história dele, vocês se arrepiam o que eles já fizeram, como nós. O que já tramaram. Simão Pedro, que foi o chefe dos apóstolos, que hoje é um espírito de luz, que se ele entrasse aqui a gente não suportaria a luz dele para acertar, ele era um homem truculento, um homem rude. Maria de Magdala, uma cortesã, quando ela entende o que estava acontecendo e conversa com Jesus, e ela vai se redimir, e sem dúvida nenhuma é um dos maiores espíritos de exemplo para nós, porque Paulo de Tarso, ele era convicto no que era, mudou totalmente, mas era uma cortesã, para falar a nossa linguagem, uma prostituta de luxo. Quando ela percebe e ela muda totalmente e se redime, ela vai à casa do caminho onde estavam os apóstolos, Simão Pedro, que era o chefe, e se propõe a ajudar. Fala, eu vou vir aqui para ajudar. O Simão Pedro não deixa ela entrar. Fala, não, aqui não. Não, mas aqui de jeito nenhum, lá atrás. O que vão pensar de nós se você entrasse aqui? E ela foi para o Parque dos Leprosos, lá ela conseguiu se redimir. Por que comentando? Para entender a escala que nós passamos. Que às vezes a gente olha um espírito de luz e lê sobre a biografia deles e pensa que é maravilhoso, que foi criado no cristal. Não, de jeito nenhum. Vamos olhar para a vida do Chico Xavier. Teve uma vida tranquila aqui? Nada. Porque compreenderam a dor. É isso que nos dá a oportunidade de seguir em frente. Eu vou pedir uma licença para vocês, vou fazer uma leitura muito breve aqui do livro Estude Vida, Estude e Viva, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Só alguns pequenos trechos para entender. Esse é o capítulo 40. O nome do capítulo é Espiritismo em sua vida. Diz, reflita na importância do Espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as circunstâncias diversas em que você despende a própria existência. Aí vem os tópicos. Corpo. Engenho vivo que você recebe com os atributos da hereditariedade e a fisiologia em caráter de obrigatoriedade para transitar no planeta por tempo variável, máquina essa que funciona tal com o estado vibratório de sua mente. Por exemplo, nosso corpo, ele age exatamente de acordo com a nossa mente. E a nossa mente é algo muito importante. O modo que a gente pensa, como a gente pensa, é importantíssimo. Por isso o trecho, orar e vigiar. Vigiar o quê? O pensamento. Tem uma importância muito grande. Outro tópico, família. Grupo sanguíneo, a que você forçosamente, olha o nome, que você forçosamente se vincula por permanentes do pretérito ou imposições de afinidades com vistas no burilamento pessoal. Ou seja, na nossa família, nós em família, é uma bênção de Deus para a nossa evolução pessoal. Cada um que está ali tem um objetivo pessoal. Na família, o que ele está dizendo aqui? Existem afinidades
existe obrigatoriedade, por exemplo, forçosamente. É uma oportunidade de refazermos. Alguém, em algum momento que nós prejudicamos ou que fomos prejudicados. E ali recebemos a oportunidade de refazer. De refazer. O que é isso? Você veja bem, somos espíritos imperfeitos, aonde, até hoje, nós fazemos prevalecer a nossa vontade, pela nossa imperfeição, nossa vontade. E não é que achamos que está errado, muito pelo contrário, é a nossa verdade naquele momento, é a nossa verdade. Mas quando nós vamos no Pai Nosso, o que diz o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. É a vontade do Pai que nós fazemos? Não é. Ainda não é. Para nós fazemos a nossa vontade. É que chamam para nós que é a nossa tentação. O que é tentação para a gente compreender? O nome já diz, tentação é algo, uma tentação. Eu não consigo resistir. É uma tentação. Uma tentação. O Chico brincava que tentação, ele falava, é um cachorro grande correndo atrás de nós. A diferença é que nós estamos rezando para que ele nos pegue. E essa é a tentação. É aquilo que nós agimos, que nós fazemos. E às vezes nosso comportamento, as nossas ações, machucamos quem está do nosso lado e nem percebemos. Mas nem era tudo isso, por que está assim? Mas aquele que recebeu a espinhada não tem a mesma noção que é isso. Então, nesta escala nossa, e que lá atrás fizemos um monte para acertar, se a gente lembrasse de tudo, não daríamos conta. Então, nesse momento agora, eu vou convidar vocês para a gente fazer um exercício. Mas faça um exercício profundo, não fique na superfície. É só um exercício, mas faça lá dentro. Quem aqui é pai e mãe? Vai ficar um pouco mais fácil. Ok. Vocês imaginem o seguinte. Se nesse momento aqui na tela, aqui, ó, mostrasse uma existência anterior da vossa família, e que você olhasse ali atrás, e aquele filho que adentrou no seu lar pela porta do berço, que você olhou, foi uma pessoa que te prejudicou violentamente no passado. Ou uma mãe que tinha um outro filho lá atrás e que esse filho dela hoje matou o filho dela, tirou o filho do lar. Ou tirou o marido, ou furtou e largou na miséria. Ou que a mãe abandonou esse filho lá atrás, que ela abandonou ele, 2, 3 existências, largou ele na rua e abandonou. Olha para o teu filho agora, vai ser alguma coisa parecida com isso, muito parecida com isso. Se apresentasse, o que vocês fariam agora? Abrir a porta e mandar o seu filho para a rua? Não te amo mais? Não? Por que não? Por que não? Por que não faria? Ele te prejudicou, ele matou teu filho na outra existência, matou teu ex-marido, te furtou, te deixou na miséria, pegou todo o seu dinheiro, invadiu o seu lar e matou a sua família, deixou só você e foi embora. Você olha para o teu filho, aquele bebezinho que chamava do anjinho que está lá, que é um espírito milenar como nós. Vocês entendem o que é a lei do amor? Essa é a lei do amor. Essa é a bênção do Pai, que nos dá a oportunidade de refazermos com amor, não por imposição, por ódio. Você imagina se não tivéssemos o esquecimento. Se a mãe não tivesse esquecimento, essa criança não entrava no ventre dela de jeito nenhum. Não adentra. Pense numa pessoa hoje que você não tem afinidade nenhuma. Quando você olha, teu coração bate. Não. É uma pessoa pior do que essa. E nós recebemos dentro do nosso lar. Às vezes nós encontramos em algumas famílias, alguns filhos, que falam assim, minha mãe ama mais o meu irmão do que a mim. Contando normal. Isso não existe. Uma mãe e um pai ama todos os filhos iguais. Todos iguais. Faria qualquer coisa. Mas tem uma diferença. Em alguns filhos, ela tem afinidade maior do que o outro.
Isso tem. O pai tem afinidade, mas não é amor. É afinidade. É o que nós estamos estudando aqui agora. É afinidade. O temperamento dos filhos são todos iguais? Mas não veio do mesmo ventre? Não recebeu a mesma educação? Mesmo pai, mesma mãe, no mesmo lar? Por que são diferentes? Porque cada um vem buscar o que não tem. O lar é a bênção. O lar é o nosso porto seguro. Emmanuel fala, se a gente tivesse ideia do que é o nosso lar, nós trataríamos todos os dias aqueles que estão à nossa volta como se fosse uma visita ilustre. Aquela pessoa que você ama, que você gosta, que você tem afinidade, que você convida para ir para sua casa. Você dá um melhor lugar para sentar, prepara a melhor comida, o melhor estar, tudo. Você faria isso. A importância que é de refazer, de resgatarmos. Por isso que Jesus falou, o seu caminho é verdade, somente através de mim chegará ao Pai, que é o amor, somente através do amor. Você veja a bênção que Deus nos dá de resgatarmos, de pegar um inimigo do passado, colocar dentro do nosso lar, dar tudo que tem. Existem muitas famílias, muitas aí, que o pai, furtou o filho que veio no berço, lá numa vida passada, tirou tudo que ele tinha, deixou ele na miséria, aí vem como filho. Aí o pai tem que comprar fralda, tem que comprar uma madeira, tem que comprar o berço, tem que preparar o quarto, tem que pagar a escola, tem que pagar a faculdade, depois ele fica novo, ele fala, eu quero um carro, pô, mas você tá mais manjo, né? A gente vê hoje, né, que vai chegando na adolescência com 30, com 40 anos, tem uns que ainda estão na adolescência dentro de casa, né? Tem. Nós estamos dando risada, mas existe. Tá assim hoje. Ah, tadinho, deixa ele lá, tem um quartinho dele para acertar, para colocar. E aí, quando o pai morre, ainda deixa toda a herança para ele. Está devolvendo. Devolvendo, na grande maioria. Está devolvendo. É a oportunidade que Deus nos dá de refazermos pelo amor e não pelo ódio, pela imposição. Porque se fosse pelo ódio, pela imposição, nós não daríamos conta. Não daríamos conta. E é sensato que a gente faça um exercício desse hoje, com tranquilidade. É só olhar à nossa volta o que a gente está. E olha, hoje cada um de nós é a melhor versão que você está vivendo, é hoje. É esse momento. Se nós estamos num processo de evolução e nós não retrogimos, como diz os Espíritos, podemos estacionar, então é o melhor momento. E como que a gente age, como que a gente pensa? É só olhar para o nosso filho. Então meu filho hoje fala, olha, ele foi seu inimigo. Eu falo, não, eu não vou querer nem saber, eu vou abraçar ele, vou continuar abraçado e pronto. Não tem, entende? Agora, se não tivesse essa oportunidade, se não tivesse adentrado pelo berço, aquela criancinha fofinha que você pega no colo, nós fomos edificando esse amor. O amor, ele é edificado, ele é construído no dia a dia. Nós vamos construindo, tijolinho a tijolinho. Aí vai edificando aquele amor. Depois que edificou, meus irmãos, como diz ao nosso palavreado, já era. Já era. Chega com uma mãe e fala assim, eu vou tirar seu filho porque ele foi seu inimigo, está aqui, vou te ajudar. A gente aceita? De maneira alguma. Tem uma passagem do Chico que faz a gente compreender melhor isso. Ele tinha um cachorro que estava muito doente, muito doente. Não conseguia levantar. Aí o Chico saía cedo para trabalhar, depois ia para o centro fotografar, voltava tarde da noite, de madrugada, ia lá, dava banho no cachorro, limpava o cachorro e tal direitinho, depois queria dormir. A vizinha dele vendo aquilo, quando ele saiu para trabalhar, ela foi lá e matou o cachorro, deu veneno e matou o cachorro. Quando ele chega no final da tarde, o cachorro está morto, ele apavorado, não sei o que, ela olhou, calma, Chico, estava te dando um trabalho danado, eu percebi, eu fiz um favor para você, foi eu que matei ele. O Chico ficou aquilo super apreensivo. E passou alguns meses, até que o Emmanuel chega nele e fala, Chico, precisamos resolver um problema. Ele fala, o que foi? Você está dificultando o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente não vai conseguir dar sequência. Mas como? Porque ele falou, essa mancha preta no seu coração. Com mancha preta? Que mancha preta? A mágoa que você está tendo da sua vizinha pelo cachorro. Aí o Chico falou, mas olha o que ela fez. Ele falou, então, precisamos tirar isso aí. Aí o Chico falou, tá bom, como é que eu faço? Ele falou, você vai lá procurar ela, vai ver o que ela mais quer de presente, você vai comprar para ela.
Aí ele foi lá e foi, a vizinha ela falou que queria uma máquina de costura. Aí o pessoal brinca que ele comprou a máquina, pagou em 3 encarnações, pegava pouco, pegou uma máquina de costura, foi entregar, o irmão falou, não, embrulha para presente, não é assim. Aí embrulhou para presente e foi lá. Quando ele entregou a máquina para a pessoa, ela soltou uma luz do peito, que foi ao encontro do peito dele e dissipou aquela mancha preta que estava no peito dele. O amor. Você veja bem a importância que é. Nós, espíritos, centelha divina, não fomos criados para ter raiva e ter ódio. Nós não suportamos. Não suportamos. Vai até um certo tempo e a gente vê muitos irmãozinhos desequilibrados, que são internados, que atingem ponto enorme e depois precisam de um tratamento enorme, um tratamento muito grande para conseguir resgatar e para que ele volte no caminho para acertar. Enorme. A mensagem que fica para nós hoje, meus irmãos, é o perdão. Trabalhe o perdão. O perdão, se olharmos, é um dos grandes segredos da nossa existência. É um dos entraves que faz com que a gente mantenha nesse mundo, reencarnando e reencarnando. É aprender a perdoar, é aprender a amar. Mas a perdoar não é perdoar pelos lábios, é fácil, é pelo coração. E perdoar é aquela ofensa pesada, não é o cara me fechou ali, o Tarcísio me fechou ali, tudo bem, eu perdoo, tanto faz, tal. Às vezes até para se mostrar para quem está em volta, eu sou bondoso, até isso tem, para a gente querer se aparecer que é perfeito e não é. Perdão não é isso. Perdão quando tem uma ofensa pesada mesmo, como nós comentamos. Alguém que te traiu, alguém que te furtou, alguém que prejudicou, alguém que te abandonou. E sim, é perdoar no coração. E perdoar, meus irmãos, não é esquecer. Em muitas obras, a gente vai ler, aprenda a esquecer. Eles usam esquecer porque o nosso vocabulário é pobre. Porque não é esquecer. Porque quando alguém te faz uma ofensa muito grande, muito pesada, você não vai esquecer. Não tem como esquecer. Porque ela fica somatizada em nós, é o nosso tesouro. E é ele que faz com que a gente se transforma. É ele. Todos aqui já passaram por dificuldades. Isso é que nem dor de barriga, não é exclusividade de ninguém. E quando você passa por uma dificuldade muito grande, depois que você passa, já diz passar por ela, você é a mesma pessoa? Não. Mas o que mudou? O que mudou? É dentro de nós, não dá para explicar. Nós somos mais donos de si, a gente cresce espiritualmente, fica seguro. A gente fala calejado. Isso são nossos irmãos de luz. Então, o perdão, nós não vamos esquecer nunca. Não vai esquecer. A questão não é esquecer. Que é o que nós estamos tendo a oportunidade agora de esquecer, porque nós não daríamos conta. É atingir um ponto que a gente possa dar conta. Como os espíritos de luz, eles não esquecem nada, sabem de tudo, mas não afeta, não se ofende. Esquecer é com uma ofensa muito grande como essa, quando você começa a perdoar no coração e vai perdoando, e Deus, a maior bondade que nos dá para nós hoje também é o tempo. O tempo é maravilhoso. Conforme vai passando o tempo, aquele vai ficando suave, porque você quer perdoar. Vai chegar um ponto que você vai se lembrar, porque não vai esquecer daquilo, e vai dar uma risada. Vai falando, nossa, como eu sofri com isso. E sofre, e não tem ideia. Tem muitos de nós que desencarnam, recebem tratamento no plano espiritual e dá um trabalho danado. Vocês podem ter certeza, um trabalho muito grande. Quem leu O Mundo Maior, que é o Pedro, um filho que foi adotivo em Portugal no ano de 1800, e acabou matando o padrasto dele para acertar e vai no plano espiritual, os dois entraram num ódio muito grande. E esse é um ponto importante, para a gente finalizar, muito importante. Toda a obra que vocês vão ler, de André Luiz, de Emmanuel, todas, aqueles espíritos que na nossa visão, que foram injustiçados e não conseguiram perdoar e viraram obsessores, que é nessa história que vocês vão entender, e foi obsidiando o outro, obsidiando, que é o caso do Pedro, que é o filho adotivo, que o padrasto, que ele matou o pai, ficou com tudo que ele tinha, cadega, o pai obsidiando ele.
Estava para desencarnar ele quando é chamado um espírito de luz para auxiliar e vem auxiliar. E o que ele fala? Que o pai tinha invertido as bolas. Ele passou a ser ele o algoz. Ele não era mais a vítima. Por isso que eles falam que nesse mundo há cheio de injustiça, mas nenhum injustiçado. Quantas vezes a gente foi lá? Tem outro caso de um casal que desencarna, ou onde desencarna, ele fala, minha mulher me traiu, porque ela fez isso, ela fez aquilo. Ele fala, vem cá, calma, acalmou. Depois que ele calmou, vamos dar uma olhada no arquivo aqui. Ele falou, meu irmão, vou te falar uma coisa para você. Você já traiu ela 54 vezes e ela 52. Você ainda está devendo 2. Entende? É isso mesmo. É para a gente dar risada, mas é uma realidade. Por isso que não tem injustiçado. Em algum momento, quando a gente é injustiçado, que a gente acha que é injustiçado, a gente derruba o mundo. Vira, porque a justiça, que a justiça, a justiça, a justiça. Falta de perdão. E aí faz com que o espírito, ódio, raiva, rancor, e aí quem que paga o preço? Ele inverte. Nós invertemos. Por isso que quando a gente olha esses espíritos de luz, o que eles passam, o que passam na nossa visão é bobo. O Chico Xavier é bobo. A impressão que ele é uma pessoa que estava faltando um parafuso. É verdade na visão. Quem convivia com ele, às vezes olhava e cismavam, achava que ele era. Mas é importante que a gente tenha uma visão espiritual para compreender, olhar à nossa volta, aqueles nossos irmãos, e abraçar e amar. Se tiver alguma mágoa, se tiver alguma diferença, trabalhe isso. Perdoe no coração, com calma, com serenidade, seja a ofensa que for. Perdoar alguém lá fora é fácil. Mas foi a minha mãe que fez isso comigo, foi meu pai, foi meu irmão, foi minha esposa, foi meu marido. Não importa. Não importa. Não importa. A evolução, como diz Joana de Ângela, ela é solitária. A evolução é solitária. Cada um de nós dentro de nós. Vocês são o maior inimigo de vocês mesmos. E vocês são o maior amigo de vocês mesmos. Está tudo dentro de nós. A maior bênção que o Pai nos deu foi colocar em nós tudo o que nós precisamos. Não está na minha mãe, no meu pai, no meu irmão, está em mim. O que nós precisamos é aprender a abrir essas gavetinhas e trocando esses instintos que a gente tem por sentimentos. Por sentimentos. Mas sem se lamentar. Sem se lamentar. O homem que mais matou ser humano nesse plano cristão foi Paulo de Tarso. Depois que ele se arrebatou, você não vai ver uma linha dele se lamentando. Mas eu matei, mas eu fiz. Não olha pelo retrovisor. Não vai mudar nada. Perdão. A primeira pessoa que nós temos que aprender a perdoar é nós mesmos. Se eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar o outro. Porque ninguém consegue dar aquilo que não tem. Meus irmãos, que a paz de Jesus continue governando nossos corações. Obrigado pela oportunidade.